Equações biquadradas. Antes de pensarmos em qualquer processo resolutivo, vamos entender por que nós classificamos esse tipo de equação como uma equação biquadrada. Primeiro, vamos relembrar. Eu tenho uma equação de segundo grau completa, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Na apresentação, coeficiente A sempre agrupado ligado a x ao quadrado, b ligado a x, c termo independente, não tem ligação com ninguém. Agora, por que biquadrada? A apresentação do bi aqui refere-se, faz uma ligação de duas vezes, né? Então, eu tenho duas vezes alguma coisa aqui, então, não é 2x, duas vezes alguma relação. Um bi, duas vezes alguma coisa. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui 2x com expoente 4, 9x com expoente 2 e o 7. O 7 não se alterou, ele continuou na mesma função ali do C, onde ele não se associa a nenhuma incógnita. Porém, aqui nós temos duas diferenças. No primeiro elemento, eu não tenho x ao quadrado, eu tenho x elevado à quarta potência. E no segundo termo, eu tenho x ao quadrado. Por este motivo aqui, eu não vou dizer que é uma equação do quarto grau, eu vou dizer que é uma equação biquadrada. Agora, quando eu vou pensar aqui, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou trabalhar com essa equação? Primeira coisa, não tem como trabalhar. Nós vamos ter que transformar essa equação biquadrada na nossa equação de segundo grau que a gente já está habituado a trabalhar. O que nós vamos fazer para trabalhar isso daqui? Reconhece-se, nesse caso, que x ao quadrado, se eu elevá-lo novamente ao quadrado, ele se transforma por propriedade da potenciação, onde eu tenho potência da potência na multiplicação. Então, aqui eu teria o mesmo x elevado à quarta potência. Então, mesmo que eu posso trabalhar, eu posso identificar aqui, então, essa minha relação de uma potenciação duas vezes, repetiu 2 duas vezes e lá vamos nós. Então, por esse motivo, eu reconheço esse expoente 4. Agora, como trazer isso daqui para um cálculo? Agora, vamos trabalhar realmente a equação biquadrada. Sabemos que estamos trabalhando com a equação biquadrada porque apareceu o expoente 4, expoente 2. Já reconhecemos anteriormente que a x elevado à quarta potência é o mesmo que x ao quadrado, né? Acabamos de ver isso aqui. Então, x ao quadrado, x com expoente 4. Então, potência da potência. O que eu vou fazer aqui, então? Eu quero, para uma equação de segundo grau, trabalhar com o expoente 2. O maior expoente que eu posso ter é 2. Então, o que eu vou fazer nessa apresentação aqui? Eu vou trazer a... Então, eu só tenho x, então x ao quadrado, não estou mais trabalhando com 4, estou trabalhando com o expoente 2, menos 50x ao quadrado, mais 49. Primeiro passo, ok. Agora, novamente, nós vamos ter que trabalhar uma inversão, porque não tem como eu trabalhar lá no meu processo resolutivo, não tem como eu trabalhar o quadrado. Estamos trabalhando com incógnitas, e aqui apareceu x ao quadrado e aqui apareceu x ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? X ao quadrado, vamos nomear esse x ao quadrado diferente. Estou trabalhando com incógnitas. Dentro da matemática, usualmente, né, aquelas letras que a gente mais usa no nosso dialeto, x e y. Vamos fazer uma transformação aqui, vamos fazer uma inversão. Vou dizer agora que o valor x ao quadrado é igual a y. Então, onde aparecer na minha equação x ao quadrado, que no caso apareceu aqui no primeiro elemento, e no segundo elemento aqui também, no segundo termo, apareceu x ao quadrado. Então, vamos redefinir essa nossa equação, reconhecendo os elementos x ao quadrado como y. Então, ao invés de x ao quadrado, eu vou ter y.
Só que referiu-se a esse x ao quadrado. O expoente lá de fora, eu não trabalhei com ele, então eu vou ter que conservar. Não tem necessidade mais de colocar entre parênteses. Menos 50. Associado a 50, eu tenho x ao quadrado. Nós estamos invertendo x ao quadrado, redefinindo x ao quadrado por y. No mais 49 não tem incógnita, eu vou simplesmente conservar. E agora, visualmente, o que a gente tem como trabalho aqui agora é uma equação de segundo grau. Ah, não, a minha incógnita mudou, agora é y. E daí já trabalhamos com outras incógnitas, com outras equações que também apareceu outra incógnita, né? Então aqui volto no nosso processo. Definição de coeficiente, coeficiente A, B, coeficiente C. No caso A, 1, B, menos 50, C, mais 49. E o nosso processo resolutivo até então, calcula-se delta, calcula-se a fórmula de Bhaskara, define. No caso aqui, só vai ter uma diferencinha, estou trabalhando por y. Bora lá adiantar um pouco esse processo. Adiantado aqui o cálculo de delta, bora lá. Já tínhamos associado, então, os valores de A, B e C, como a gente trabalha em qualquer equação de segundo grau. B, menos 50, 2.500, mais com menos, mais com menos, menos. Então, define-se delta por 2.304. Então, definiu o delta. Agora, uma pequena diferença. Na minha equação, eu estou trabalhando qual incógnita? Eu estou trabalhando y. Então, lá na minha fórmula de Bhaskara, eu não estou buscando o valor de x, agora eu estou buscando o valor de y, porque é o que tem na minha equação. Se a minha equação tem x, eu vou trabalhar com x, mas na minha equação agora foi assumido o valor da incógnita y, a fórmula é a mesma. Menos b, a fórmula se define aqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas o valor que eu busco agora é o valor de y. E aí, mesmo processo, já está definido lá valor de b, valor de a, valor de delta, só inversão. Então, eu vou ter aqui, ó, y igual a menos da fórmula, valor de b menos 50, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 2.304, e isso vai ficar 2 vezes 1, que é o valor de A. Aqui, daqui para baixo, cálculo normal, bora adiantar de novo. Fechado os meus cálculos, definido então, menos com menos mais, raiz quadrada de 2.304,48, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 1, y1, y2, já que estamos trabalhando com valor de y, assumida a soma 98 por 2, 49, e a subtração 58 por 48, 2, 2 dividido por 2, 1. Pronto. Até então, fechamos os valores de y, né? Só que lá no começo, quem manda na parada aqui é o começo da minha apresentação. Eu estou trabalhando lá no começo da minha história com valores de x. Eu fiz foi uma inversão do valor de x ao quadrado para y. Mas lá no começo, lá na questão, o que eu estou buscando são os valores de x. Então, aqui vem a grande novidade. Aqui vem a grande proposta, a grande diferença na resolução de uma equação biquadrada. Porque a partir do momento que invertemos, tudo isso daqui já está no nosso contexto, mesmo processo resolutivo de equação de segundo grau. Agora, aqui vem o coraçãozinho da coisa, agora vem o legal. Então, o que nós temos? Nós temos dois resultados. Y1 igual a 49 e temos y também igual a 1. Então, eu vou ter que trabalhar com esses dois elementos, sabendo que x ao quadrado é igual a y, né? Que nós trabalhamos, nós trouxemos isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a y. Então, o que eu vou ter que trazer aqui, ó? Para y igual a 49, porque foi o primeiro resultado que a gente obteve.
E para y, vamos trabalhar com os valores de y 49 e y1. Foram os dois valores que eu identifiquei. Agora, bora calcular isso daqui. Aqui veio a novidade. O que nós trabalhamos, o que nós discutimos lá atrás? Que o valor de x ao quadrado é y. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado é igual a y. Para y igual a 49, aqui está dizendo que y tem valor de 49. Então, eu vou trazer aqui, ó, x ao quadrado é igual a 49. Isso aqui lembra o que, galera? Equação incompleta. X é igual a 49, x ao quadrado. Esse meu expoente ao quadrado vai se transformar em raiz quadrada. Então, eu tenho x igual mais ou menos raiz quadrada de 49. Então, invertendo a operação, potenciação se transforma em radiciação. X vai ser igual a positivo, negativo, valor de 7, porque raiz quadrada de 49 é 7. Para y igual a 1, então eu vou trabalhar aqui, ó. Já tinha definido que x ao quadrado é igual a y. Para o meu cálculo de y, que eu defini lá na minha fórmula de Bhaskara, então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado igual a y, que assume o valor neste momento de 1. Então, eu vou ter x igual, lembrando que um resultado, uma radiciação sempre vai ser antecedida de positivo e negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, x como resultado positivo e negativo. Raiz quadrada de 1 é 1. Pronto. Cálculos fechados. Vou fazer nosso esqueminha aqui das nossas equações, só para relembrar. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou conquistar, ela é do primeiro grau, então eu vou conquistar uma raiz. Tipo, x mais 4 igual a 7. Eu vou conquistar uma raiz. Para a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 3 igual a 0. É a equação de segundo grau incompleta, uma equação. Duas raízes. Agora, uma equação biquadrada, apareceu x expoente 4 mais a 2x ao quadrado menos 3 igual a 0. Eu vou conquistar 4 raízes, 4 resultados diferentes. Né? Eu vou trabalhar com a busca de 4 possibilidades de resultado. Vou ter no máximo 4 resultados. Trazendo a nossa resolução aqui agora, que nós acabamos de fazer aqui, como que eu vou fechar aqui esse resultado? Como que eu vou fechar a minha solução? Na apresentação da minha solução, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, a minha solução apresentada. Sempre vou trazer aqui o resultado aqui embaixo. Eu sempre vou trazer a minha solução, né? S, solução, entre chaves. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos esses elementos. Eu tenho 7 positivo e negativo, 1 positivo e negativo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em ordem crescente, né? Eu vou colocar do menor resultado ao maior resultado. No caso, o menor é menos 7. Menos 7, depois menos 1, depois o 1, e depois o 7. Eu associei à minha solução os 4 elementos, porque eu tenho 1 positivo e negativo, e eu tenho 7 positivo e negativo. Então, a minha solução de uma equação de segundo grau, eu vou conquistar duas possíveis respostas, e aqui na equação biquadrada, 4 respostas. Essa é a grande diferença. Primeiro, recapitulando, transformar x ao quadrado, ou x elevado à quarta potência a x ao quadrado, fazer a inversão de x ao quadrado por y, trabalhamos todo o processo resolutivo como equação de segundo grau, e para fechar, trazer o nosso valor de y para nosso último cálculo, que é a apropriação do valor de y referente x ao quadrado. Então, esse é o processo. Agora, vamos trabalhar um junto? Bora fazer junto? Como eu disse, vamos fazer isso aqui junto. Letra B. Fazendo junto, primeira coisa que a gente tem que fazer é o que mesmo? Finge que eu esqueci. Coloca aí no caderno. Para o vídeo.
Para o vídeo, coloca aí no caderno. Vamos inverter essa equação biquadrada e a equação de segundo grau. Para o vídeo, coloca. Não parou por quê? Então, tá. Invertendo isso daqui, eu vou ter, então, 9x ao quadrado, menos 13x ao quadrado, mais 4. Primeiro passo, pronto. Segundo passo, e como lembrete, a definição de que x ao quadrado será transformado em y, invertido, associado, qualquer que seja a apresentação, mas eu tenho que entender que x ao quadrado se transformou em y. Vou levar isso agora para a apresentação, vou transformar essa minha equação biquadrada numa equação de segundo grau. Vai lá, faz aí, enquanto isso eu troco minha canetinha. Parou o vídeo? Já fez? Vamos ver se ficou igual? Então, eu vou ter 9y ao quadrado menos 13y mais 4 igual a zero. Por que que isso se transformou? X ao quadrado se transformou em y. 9x ao quadrado se transformou também em y e esse 2 foi conservado. Pronto, agora calcula para mim aí e eu quero que vocês localizem para mim, calcula tudo, valor de delta, toda a apresentação de Bhaskara, e eu quero que vocês fechem para mim, fecha para mim aí, em y1 igual a 1 e y2 igual a 4 nonos. Fecha isso aí para mim. Quero esse fechamento aí. Usar a aula para fechar isso daí. Fechou? Agora vamos para o fechamento aqui, então, da nossa equação. Retomando que x ao quadrado é igual a y, nossos resultados foram assumidos 1 e 4 nonos, que vocês já trabalharam aí dentro da fórmula de Bhaskara. Agora, associando x ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a y, define para mim quais serão os valores finais dessa nossa equação biquadrada. Traz agora o elemento, qualquer coisa volta um pouco no vídeo, retoma aí o vídeo um pouquinho atrás e faz aí esses dois cálculos. Para o vídeo de novo, nesse ponto, e vai lá calcular a finalização do vídeo anterior. Qualquer coisa, eu vou até trazer aqui, ó, se você quiser pausar o vídeo aqui, talvez te ajuda. Fechamos? Vamos ver o que deu isso aqui? Vamos lá, valor de y1. Então, eu vou ter x ao quadrado. Ao invés de trabalhar com y, eu vou trabalhar com essa igualdade 1. Sabendo que x ao quadrado igual a y, eu quero descobrir o valor de x. Então, eu vou deixar o x sozinho, vou trazer o inverso da potenciação, que é a radiciação, para 1. E lembrando que numa equação de segundo grau, a gente sempre encontra dois valores. Como o resultado vai ser único, trabalhamos pelo positivo e negativo para descobrir os dois valores. Raiz quadrada de 1 é 1, então fechamos o nosso primeiro processo. Bora no segundo. Definimos os dois primeiros valores de x. X ao quadrado é igual a y, que nesse caso assumiu o valor de 4 nonos. Eita ferro, agora tem uma fração. E daí? Positivo, negativo. A única questão é que eu vou brincar com a raiz maior. Então, eu vou fazer uma raiz mais alongada. E vou calcular normalmente. E calculando isso daqui, x vai ser igual, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, fechamos os nossos cálculos. Só falta a solução que eu quero que vocês coloquem aí. Bora ver como é que fica a nossa solução. Já registrou a solução? Só vamos conferir então. A nossa solução, nós temos agora 4 elementos e eu vou ter aqui então menos 2 terços, menos 1,
eu vou ter 2/3 positivo, não tem necessidade de pôr mais, e eu vou ter 1. Então, novamente, nós conquistamos 4 resultados. Agora, vamos fazer um parêntese aqui. Ah, professor, e se acontecer de lá no finalzinho da nossa apresentação, digamos que no primeiro elemento eu conquiste mais ou menos 3, e no segundo elemento eu conquiste mais ou menos raiz de menos 9. O que vai acontecer? Se eu tenho uma raiz de menos 9, tem como calcular? Não tem. Então, nesse caso, eu vou dizer que aqui x é igual a um conjunto vazio, mas eu ainda vou ter 2 resultados. Então, quer dizer que toda equação biquadrada eu vou conquistar 4 resultados? Pode acontecer de ser conjunto vazio nos 2 elementos. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse 2 valores de y, né? Y igual a 3 e y igual a menos 9. Pode acontecer, só que não tem como calcular a raiz quadrada de menos 9. Então, aqui deu conjunto vazio. Então, a minha solução nesse caso aqui seria apenas menos 3 e 3. Então, posso conquistar até 4 resultados, mas não obrigatoriamente ter 4 resultados, tá? Então, agora é o seguinte, já trabalhamos um completamente passo a passo. Fizemos um onde vocês foram trabalhando os comandos. Agora vocês vão fechar esse exercício 1 da página 70 aí no grupo, tá? Bora lá, trabalhar.